Olha, não dá para negar que o capitalismo é o sistema econômico que domina o nosso tempo. Mas como é que ele surgiu? Como é que o mundo que era de reis e servos de repente deu lugar ao mundo de mercados, de salários? Nesta análise, a gente vai fundo na definição e nas origens históricas do capitalismo, usando como base o trabalho fundamental de Ike Hunt. Essa é a grande questão, não é mesmo? A gente ouve essa palavra o tempo todo. Mas para entender o mundo em que a gente vive, a gente precisa primeiro definir o que as coisas significam. Então, vamos direto ao ponto. Para a gente conseguir entender a origem de algo, primeiro a gente precisa ter uma definição bem clara do que é esse algo. E segundo Eka Hunt, o capitalismo não é só sobre dinheiro, não. Ele se apoia em 4 pilares que estão todos conectados. Vamos lá, segundo Hunt, são 4 pilares essenciais. Primeiro, a produção de mercadorias. Pensa bem, na Idade Média, um artesão fazia um sapato para ele mesmo usar ou para um vizinho específico. No capitalismo, não. As coisas são feitas para serem vendidas no mercado para qualquer um. O valor de troca, o dinheiro, passa a ser mais importante que o valor de uso. Segundo pilar, a propriedade privada dos meios de produção. Isso quer dizer que as ferramentas, as fábricas, a terra, tudo isso pertence a uma classe pequena de pessoas, os capitalistas. Terceiro, e essa aqui é a grande virada de chave, a própria força de trabalho vira uma mercadoria. Como a maioria das pessoas não tem fábrica nem terra, o único jeito de sobreviver é vender a sua capacidade de trabalhar em troca de um salário. E por último, o quarto pilar, a motivação. É um comportamento individualista de sempre querer mais que move o sistema todo. Tanto o capitalista querendo acumular mais, quanto o trabalhador querendo consumir mais. Mas sabe, para a gente ter a real dimensão do quanto o capitalismo foi uma mudança radical, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, ver como era o mundo que ele substituiu. E olha, a diferença é gritante. Antes do capitalismo, o que existia na Europa era o feudalismo. E a lógica era completamente outra. A vida não era guiada por um contrato de trabalho, por um mercado. Era guiada por uma rede de obrigações baseada em costumes, em tradição. E o poder não vinha do dinheiro no banco, mas sim de ser dono da terra. As diferenças aqui são muito profundas. Onde antes valia a tradição, agora o que manda é o mercado, é o contrato. A obrigação que um servo tinha com seu senhor foi trocada pela venda do tempo de trabalho por um salário. O objetivo de vida mudou, de simplesmente sobreviver e manter a ordem para uma busca sem fim por lucro. E o poder, claro, também mudou de mãos. Saiu da terra e foi para o capital. É como se fossem 2 universos, completamente diferentes. E olha que interessante, nem mesmo nas cidades a coisa funcionava na base do mercado livre que a gente conhece hoje. A produção era toda controlada pelas guildas, que eram tipo umas associações de artesãos. Eram elas que ditavam as regras, os preços, a qualidade, tudo com base na tradição, não na competição. A ideia de um empresário tentar quebrar o outro para maximizar o lucro, isso seria visto como algo errado, até meio absurdo na época. Então, a pergunta de $1 milhão é: como que o mundo inteiro, baseado em tradição e na posse da terra, se transformou num mundo de mercados e capital? Pois é, essa transição não foi nada suave. Foi uma transformação violenta, caótica, que levou séculos para acontecer. Vários fatores foram o motor dessa mudança. Tudo começou de um jeito bem sutil, com uma inovação na agricultura, o sistema de 3 campos, que fez a produção de comida aumentar muito. Com mais comida, o que aconteceu? Uma explosão populacional. A população da Europa simplesmente dobrou. Mas aí veio a catástrofe. Em 1348, a peste negra chegou e dizimou todo mundo, virando a ordem social de cabeça para baixo. Com pouca gente para trabalhar, os camponeses ganharam poder, e isso levou a revoltas violentíssimas contra a nobreza. E para fechar a conta, veio o golpe final, o movimento dos cercamentos, que privatizou as terras que antes eram de uso comum. Cada um desses eventos foi um prego no caixão do feudalismo. Para a gente ter uma noção do tamanho do baque que foi a peste negra, só na Inglaterra a população caiu de uns 4 milhões de pessoas para 2,5 milhões. É uma queda de quase 40%. É um choque demográfico difícil até de imaginar hoje em dia. E qual foi a consequência imediata disso? Uma falta gigantesca de gente para trabalhar. De uma hora para outra, o trabalhador virou um recurso raro, valioso. Os servos, que antes não podiam nem sair da terra onde nasceram, agora tinham poder para negociar. Aqueles laços de obrigação que sustentavam o feudalismo simplesmente se quebraram. E é muito importante entender que essa transformação não foi pacífica, não foi na base da conversa. Foi uma guerra mesmo. Essa citação que está no slide, retirada da obra de Hunt, dá uma dimensão da brutalidade que foi esse conflito de classes. A nobreza tentou, à força, manter o controle, e os camponeses reagiram com uma fúria desesperada.
E no meio desse caos todo, aconteceu o movimento dos cercamentos. A nobreza viu que podia ganhar muito dinheiro com lã para a indústria têxtil e começou a cercar as terras que eram de uso comum para criar ovelhas. O resultado disso foi transformador. Milhões de camponeses foram simplesmente expulsos das terras onde suas famílias viveram por gerações. De repente, surgiu uma massa de gente sem ter de onde tirar o sustento. Sem terra, sem ferramentas, a única coisa que eles ainda tinham era a própria capacidade de trabalhar. E foi assim que eles se tornaram a semente da futura classe trabalhadora, indo para cidades em busca de qualquer salário para sobreviver. Bom, e aí, das cinzas do feudalismo, uma nova ordem começou a nascer. Ainda não era o capitalismo industrial que a gente conhece, mas foi uma fase de transição super importante, a era do mercantilismo. O mercantilismo foi basicamente uma parceria de interesses. De um lado, os novos reis e seus estados. Do outro, a classe capitalista que estava surgindo. O objetivo era bem simples e direto: deixar a nação rica e poderosa. E como se media essa riqueza? Pela quantidade de ouro e prata guardada nos cofres do reino. O sistema todo foi montado para atingir esse objetivo. E para fazer isso acontecer, os estados mercantilistas tinham uma cartilha bem clara. A regra número 1 era ter uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais para os outros países do que comprar deles. E como você fazia isso? Primeiro conquistando colônias que serviam para fornecer matéria-prima barata e ainda eram obrigadas a comprar os produtos da metrópole. Depois, o Estado dava monopólios para grandes empresas de comércio e criava impostos, as tarifas, para proteger os produtos locais da concorrência de fora. Era, no fundo, um capitalismo de Estado totalmente pensado por uma guerra econômica entre as nações. E foi assim que aquele mundo antigo, baseado na tradição, deu lugar a um sistema novo, dinâmico, movido pelo lucro. Mas a grande questão que surgiu ali e que os pensadores debatem até hoje continua no ar: essa nova ordem, baseada no interesse individual e na competição, levaria a um mundo mais harmônico ou a novas e ainda mais profundas formas de conflito? Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.